Atenção, turma do oitavo ano, vamos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos revisar estrutura das palavras, certo? Pegue material, lápis, caneta, caderno, faça anotações de pausa. É importante para melhor fixação do conteúdo. Então, nós temos os morfemas. Vamos relembrar o que são morfemas. Morfemas são as unidades mínimas de caráter significativo, capazes de articular para constituir a palavra, certo? Nós temos exemplos de algumas unidades mórficas, como nós temos noiva, noivinha, noivado, riso, risonho, trabalhar, trabalhador. Então percebam que nós temos na cor branca destacando para nós o radical. E a partir do acréscimo que nós fazemos nas desinências, vamos perceber novas palavras que são geradas. Noiva, então tem a desinência aí de gênero feminino. Noivinha, por exemplo, nós temos o sufixo INH marcando para nós o diminutivo da palavra, bastante importante, certo? Trabalhador, nós temos um sufixo também, que nós já estudamos sobre esse tipo de derivação, foi isso? Com relação à estrutura das palavras, os elementos mórficos da estrutura são radical, desinência, afixos, vogal temática e tema. Então, o que é o radical? É o elemento principal da palavra, a base de seu significado. Percebam aí que nós temos noivado, risonha, trabalhar e temos o radical de cada uma dessas palavras, noiva, ris e trabalha até o LH, certo? Os radicais são elementos comuns às palavras da mesma família etimológica, ou seja, da mesma origem. E o que são palavras cognatas? São as palavras que conservam o mesmo radical. Então, podem perceber aqui que há uma conservação do mesmo radical, certo? Nós acrescentamos ao radical, antes ou após ele, prefixo ou sufixo, desinências, afixos capazes de transformar essa palavra em outra, tendo outro significado, certo? Mas conservando o mesmo radical. Desinência. Nós temos a desinência nominal, de gênero e de número, e a verbal, que nós vamos ter modo temporal, modo, e os tempos verbais, e número pessoal, que são o número e as pessoas. Como assim? Quando nós falamos de números e pessoas, estamos falando se é singular, plural, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele ou ela, singular, plural nós, vós, eles ou elas, certo? Mas primeiro vamos ver a desinência nominal. Gênero masculino, feminino, número singular no plural. Temos a palavra casas, então nosso radical, aqui cas, nosso a, nossa desinência nominal de gênero, e essa desinência nominal de número, marcando para nós o plural, certo? Mais exemplos. Nós temos gato, nosso radical, o, desinência nominal de gênero. E depois temos a palavra, certo, no plural. Então, gatos, gato, radical, o, nossa desinência nominal de gênero, e o s, nossa desinência nominal de número. A nossa vogal temática também. Quando as nossas palavras, desinência seja um substantivo, adjetivo, certo? Nós vamos ter essa marcação pelas vogais a, e e o como nossa vogal temática nominal. Raquete não existe raqueta, mesas não existe meso, livro não existe livra, porque livra já é o verbo livrar, não é isso? Lâmpadas não existe lâmpados, nunca vi lâmpados, certo? Então, nós falamos que é a nossa vogal temática nominal. Por quê? Lá não está marcando uma palavra que tenha, exemplo, sapo, masculino e sapa, a questão do feminino. Nós não temos, certo? Então, quando não há
masculino e feminino, chamamos vogal temática nominal. Nós vamos agora ver as nossas desinências verbais. Bastante atenção, certo? Por quê? Nós vamos ter que lembrar dos nossos tempos verbais no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? Número e pessoa. Pessoa, primeira pessoa do singular, segunda ou terceira, eu, tu, ele ou ela. E a do plural, primeira nós, segunda vós, terceira eles ou elas. Exemplo, nós temos aí, andávamos, certo? Então, esse vá de andávamos marca para nós o tempo e o modo. Ou seja, está indicando que está no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Os verbos terminados em AR, ou seja, da primeira conjugação, quando estiver no pretérito imperfeito, vai apresentar esse vá, houver. Como assim? Eu andava, tu andavas, ele andava. Nós andávamos, vós andáveis, eles andavam. Então, esse verso só vai aparecer para o vós, certo? E o nosso mós, que está destacado, indica o número e pessoa. Quando esse mós, falamos, pensamos, comemos, andávamos, pensávamos, perceba que é particular da primeira pessoa do plural, o nós, ok? Desinências verbais, mais uma. Então, agora temos o verbo cantávamos, só que nós vamos ver cada uma de suas partes. Então, cante, meu radical. Como é que eu sei? Meu radical é aquela palavra que permanece, certo? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Eu cantei, tu cantaste, eu cantarei. Perceba que cante, permanece. Então, meu radical. Cantávamos, a minha vogal temática, certo? Verbo cantar, vogal temática dele, primeira conjugação, a. O vá, desinência, modo temporal, está indicando que está no pretérito imperfeito do indicativo. E o meu mós, desinência, número pessoal, está indicando que está na primeira pessoa do plural, certo? Mas, como é que eu vou descobrir o modo e o tempo? Então, temos aqui uma tabela para você. Meu pretérito imperfeito, quando for primeira conjugação, o que vai indicar para mim? Vai ter vá e vé, certo? Cantavas, cantavas. Quando for verbo de segunda e terceira conjugação, partir, comer, ele vai ter ia e ir. Ou seja, sempre vai, esse ia aparece para o vós, certo? Comia, bebia, partia. Esse ia marca pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito temos dois, vá e ia. E uma pequena modificação no vós vai ter o e aqui, nos dois casos, certo? Quando, sendo primeira conjugação, AR, amar, ER, beber e R, vir, nós vamos ter sempre ra e ré. E quando for futuro do presente, também ra, ré. E futuro do pretérito, nós teremos iria. Iria só por causa do vós. Então, percebam para identificar. Nós só temos para identificar aí pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e do pretérito. Então, são muitos casos. Só é prestar atenção para saber classificar, certo? No subjuntivo, percebo que nós temos e a, e para a primeira conjugação, terminada em AR. Segunda e terceira conjugação é R e R, vamos ter a. E no pretérito imperfeito, vamos ter a marcação sempre com dois S's, vai marcar pretérito imperfeito do subjuntivo. E o R marca o nosso futuro. Então, atenção aqui. Imperativo negativo para a primeira e para a segunda e terceira conjugação, a. Então, anota, tira foto, faz alguma coisa, mas memoriza esse quadro que ele é bastante importante para a identificação das desinências modo-temporais. E desinência número pessoais.
Número que vai dizer para nós se é primeira, segunda ou terceira do singular, eu, tu, ele ou ela, ou do plural, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, também temos aí no quadro as terminações. Perfeito? Que não é difícil, dá para identificarmos, não é isso? Pelo verbo. Quando nós aprendíamos sujeito, desinicial, nós identificávamos também pela terminação do verbo, então vai ajudar. Vamos agora, certo, aos nossos afixos. São os elementos significativos secundários juntados ao radical para formar palavras novas. Quando o afixo vem antes do radical, chamamos de prefixo. Se ele vir depois, sufixo. Então, nós temos pingo, certo? Nosso radical. Então, respingo veio antes, prefixo. Eu tenho feliz, meu radical. Mente, veio depois do radical, então, sufixo. Felizmente. Sobreviver. Então, veio antes do meu radical viver, sobre prefixo. Certo? Bastante atenção aí, é importante. A vogal temática e tema, como assim? Mais uma vez, a nossa vogal temática, certo? É a vogal que sucede o radical dos verbos ou dos nomes. Então, por que isso? Para voltarmos, porque nós temos a junção. Quando eu junto o meu radical com a minha vogal temática, eu formo um tema. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho bebe, verbo beber, certo? Então, até o B, meu radical é minha vogal temática. Então, a junção forma meu tema. Bem simples, certo? E nós temos também vogal e consoante de ligação. Como assim? O que é isso? É o elemento que aparece no interior dos vocábulos apenas para facilitar a nossa pronúncia, certo? Para fazer essa ligação. Imagine se você chamasse gás, metro. Estranho, né? Então, o que nós colocamos? Nós colocamos o O. Café, cultura. Como assim? Ficou estranho. Então, temos essa vogal de ligação para gasômetro e cafeicultura. E também consoante. A junção de mama, mamaí e com eira, mamadeira. De chá e eira, chaleira. Então, para a formação de radicais, certo? Nós vamos juntar duas palavras, nós vamos ter essa vogal ou consoante de ligação em muitos dos casos, como podemos ver. Mas vamos exercitar um pouco? Vamos? Então, exemplo. Assinala o item que há erro quanto à análise da forma verbal. Cantávamos. Aí nós temos canta e radical, a vogal temática, canta tema, vá, desinência do pretérito perfeito do subjuntivo e mós, desinência de primeira pessoa do plural. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar respostas, certo? E colocar aí primeiro qual foi a sua resposta, segundo, terceiro, quarto, para depois, quando nós voltarmos lá para o grupo, discutirmos as suas respostas, ok? Olha o segundo. Associe as alternativas com os números que indicam os elementos componentes da palavra louvássemos. Olha aí, faça a relação louve é o quê? É um tema, 2 vogal temática, 3 desinência, 4 desinência de primeira pessoa do plural, radical. Vamos lá. Terceiro, olha aí. Achava natural que as gentilezas da esposa chegassem a cativar um homem. Então, vamos lá com relação aos elementos. Percebam aí, olha o que está aí errado, certo? Tem alguma coisa analisada errada, marca. O quarto, o elemento mórfico sublinhado não é desinência de gênero que marca o feminino em qual alternativa? Pronto? Terminaram. Se não, volta o vídeo, dá uma pausa, mas tenta finalizar.